Fala, vendedores, beleza? Sejam bem-vindos em mais um Café com Vendas. Eu me chamo Gustavo, aqui do meu lado está o Jorge. Jorge, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Maravilha. No episódio de hoje, vamos falar sobre negociação. Jorge, é possível qualquer pessoa aprender a negociar, seja na parte profissional quanto na parte pessoal? É possível? Será que é possível? Vamos ver, vem com a gente. Então, pessoal, como a gente está falando, sempre do dia a dia, negociação é uma coisa que você já aprende a fazer desde criança. É verdade. Uma criança negocia com os pais, se quer ir jogar bola, se não quer tomar banho, se não vai tomar banho depois, negocia com os avós. Apesar que com os avós não precisa negociar muito não, é só pedir que eles dão, né? Eu que vou ser avô agora, eu já estou prevendo isso. Como que eu vou negar para uma criança, para minha netinha? Mas então, é, essa questão do dia a dia é fundamental. Igual eu falei, nós falamos no outro episódio, a questão do dia a dia a gente leva para o nosso trabalho. Então, negociar é algo muito interessante, que a gente já tem isso um pouco. Agora, precisa de técnicas, precisa de alguns detalhes que talvez a gente não tenha um conhecimento, entendeu? Mas é fundamental, a gente já faz isso desde criança, como eu falei anteriormente. Então, é importante. Vendas é uma negociação, né? Vendas é uma negociação. E para você saber negociar, você saber vender, você precisa aprender tudo que já falamos anteriormente, que é saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro. Jorge, pegando isso, você tem algum exemplo que pode exemplificar melhor essa situação? Tem sim. Tem um exemplo muito interessante. O que aconteceu, eu trabalhava numa empresa de café e eu trabalhava numa divisão onde essa divisão era uma divisão de food service, que era café em grãos. Uhum. Um pouco mais difícil de você trabalhar, né? Até aqui no Brasil, café em grãos geralmente é o café expresso, né? Então, eu trabalhei nessa divisão e desenvolvi um distribuidor muito grande do Rio de Janeiro. Um distribuidor muito grande, de muitos vendedores, de muitos clientes, muito bem sucedido aqui no Rio de Janeiro. E é interessante que eu introduzi esse produto lá nele, fiz a introdução, fizemos o treinamento com os vendedores. Primeiro negociamos para entrar com o produto, né? Porém, eu introduzi o café, nós começamos o trabalho e depois de 3 meses fomos fazer a reavaliação. E aí que começou realmente uma negociação, porque aquilo que eu tinha sido combinado não estava sendo entregue pela parte dele. E eu cheguei numa negociação que a gente ia ter, mas eu cheguei mais cedo, fui no departamento administrativo deles e peguei todo o histórico, da onde eles venderam, para quem eles venderam, e estava com aquele todo o histórico na mão. De maneira que o que eu entendi ali é que estava faltando foco. Uhum. Por quê? Porque ele tem 5.000 clientes ativos. Na época, ele tinha 5.000 clientes ativos. Desses 5.000 clientes, eu pensei, café tem em todos os lugares. Você pode vender em todos os lugares. Ah, mas às vezes não pode, não vende a sua marca. Tem um cara que tem um café ali, mas não é da sua marca. Tudo bem, Uhum. mas tem. Isso já se torna uma oportunidade. De maneira que quando eu vi o volume que ele estava fazendo em 3 meses, não era um volume tão ruim, que eram 10 toneladas. Uhum. Porém, a positivação nos clientes era muito ruim. Era 10% do que ele tinha de clientes ativos. Então, ele só vendeu para 500 clientes e tinha 5.000 ativos. Nossa. Então, ele tinha e desses 4.500 clientes, eles compravam café. Uhum. Porque em todo lugar tem café. Sim. Né? E como eu falei anteriormente, poderia não comprar o que eu estava vendendo, mas existia essa oportunidade. E aí fui para a negociação. E eu indo para a negociação, eu sabia que eu precisava dessa informação, porque ele é o tipo de. O dono, estava o dono, o gerente e o supervisor. Ele é o tipo de cliente que ele quer sempre ganhar, né? Uhum. Como todos, né? Mas quer sempre ganhar. E ele estava numa postura ali, falando assim: não, eu preciso de mais preço, não, eu preciso de mais.
de mais preço, eu preciso chegar com mais preço para eu poder atingir isso que você precisa, que você quer. Eu preciso de exclusividade. Eu falei, cara, não tem como te dar exclusividade. Como que eu vou te dar exclusividade? Você não vai comprar o volume de todos os clientes do Rio de Janeiro, então eu não posso te dar essa exclusividade. Então eu preciso de mais preço. Eu falei, mas você não está precisando de mais preço. Eu tô sim, não tô. Aí virou pro gerente, tá. Então, só que tinha um ponto importante, é esse que eu queria falar para vocês. Informação. Numa negociação, você tem que ter informação. Ele não tinha na mão e eu tinha. Informação que veio dele próprio, Sim. né? Eu peguei a informação. Então, numa negociação, como você falou, Gustavo, os episódios anteriores que fala da escutativa, você precisa saber escutar para você poder saber o que está acontecendo. E informação é fundamental você ter na mão. E você, falando menos, você vai passar menos informação dos seus pontos fracos, daquilo que ele pode atacar, no bom sentido, né? Sim, claro. Falando. Então, eu tinha essa informação e, além disso, eu ainda tinha saído com o vendedor na rua. Eu tinha saído com o vendedor e não falei nada, só fui visitar alguns clientes para ver como que estava o mercado. Porque isso também é informação. Porque eu não peguei tudo que ele me falava, tudo que ele me falava poderia ser uma verdade, e não era. Por quê? Eu fui para a rua, Sim. eu vi que não era. Por quê? Eu tive uma experiência na rua, quando eu cheguei com um vendedor, olha só, eu cheguei num vendedor, num cliente, não falei nada, não argumentei nada. Ele só me apresentou. Esse aqui é o supervisor da empresa tal, que vende o café tal. Que isso? Você vende esse café? Eu não sabia, eu estou precisando. Eu não falei nada. Manda para mim 10 malas. E detalhe, ele não perguntou nem preço. Ele só falou, manda. Aí eu tinha toda essa informação na mão. Quando na negociação ele falou, eu sou grande, eu sou poderoso, eu atinjo o Rio de Janeiro inteiro e eu preciso de preço. Eu falei, mas você não precisa de preço. Como que você está falando isso? Eu falei baseado na informação que eu tinha. E aí eu falei para ele, ó, dos 5.000 clientes você vendeu para 500. E nos 5.000 clientes lá eles compram café. Pode não comprar da nossa marca, mas compram. E aí eu pude passar a informação. Eu falei, eu saí com o vendedor, não vou falar o nome, mas aconteceu essa história que eu acabei de contar anteriormente. Ah, então esse vendedor é fraco? Eu falei, não, mas eu não estou falando isso. E não é, gente, porque o cara tem 1.000 itens. Sim. E precisa realmente ser trabalhado nesse aspecto. Então, mas a questão aqui é a informação. O que aconteceu? No final, eu não dei mais preço para ele e ele atingiu a meta baseado na informação que eu passei para ele, baseado naquilo que eu cobrei a ele. Falei, ó, tá faltando isso, isso e isso. Então, como eu atingi no ego dele, ele falou assim, não, eu vou cobrar dos vendedores. Ele começou a cobrar e o resultado começou a vir. Ou seja, na negociação, se eu não tenho essa informação, talvez eu tivesse que ceder no preço. Sim, Eu correto. tivesse que ceder em alguma coisa. Correto. Que não era isso o problema. Então, todo o cenário, quando você vai para uma negociação, você tem que procurar o máximo de informação daquele que você está negociando. A gente consegue perceber que no processo de negociação, o ego ele tá sempre lá. Sempre. Na maioria das vezes a pessoa não quer ter razão. Ela não quer ter razão, ela quer impor a verdade dela. É verdade. Apesar de ela muitas das vezes estar errada, mas não, ela quer estar certa. O ego é algo que está sempre na parte de negociar. E algo muito importante, a gente aproveitando sobre os outros episódios que nós tivemos, a importância da empatia e da escutativa. Está em todos os processos. Sim. Você conseguiu conquistar uma venda porque você soube escutar e falar no momento certo. Isso é muito importante. E eu gostei desse exemplo que você disse, porque você, em momento nenhum, você quis ganhar somente Sim. você, o seu lado da empresa. Sim. Foi aquilo que a gente chama de ganha-ganha. Sim. Você estava oferecendo o melhor para que seu cliente viesse a ganhar também. Sim. Sem então, dúvida. isso é fundamental. Porque tem muitos vendedores que querem só ganhar. Ou
aqueles que estão comprando achando que vão perder, mas não. Por isso é muito importante a gente ter bons exemplos, como o exemplo do Jorge, um profissional bom do Jorge, para a gente se espelhar. Como que um vendedor tem que ser? Como um gestor tem que ser? Eu tenho que vender só preço? É claro que não. O Jorge acabou de dizer, ele não, o cliente nem perguntou preço para ele. Falou, manda aí. Não é verdade, Jorge? Sim, às vezes é só você falar, eu estou trabalhando com isso. E aí, ele foi e vendeu. Mas o legal disso é que, igual você estava falando, a questão não é que eu não abaixei preço, eu não dei mais preço, eu não dei mais verba do que eu já tinha dado, eu só dei uma consultoria a ele, Sim. através da informação que eu tinha. Sim. Então, isso foi legal, porque teve o ganha-ganha. Nós ganhamos. Eu ganhei como profissional, a minha empresa ganhou e a empresa dele ganhou. E o vendedor dele ganhou. Sim. Né? Os vendedores dele começaram a ganhar. Então, quando você tem mais venda, você gera mais recursos para você fazer outras coisas, gerar mais verbas e gerar mais ganhos para todo mundo. Então, como é importante numa negociação você ter informação e você saber que, igual você estava falando, a questão da empatia. Se coloca no lugar do cliente. Sempre se coloca, vai lá. E para você, não só você ganhar, mas os dois ganharem. Porque se você. Eu vou lá, vou acabar com ele. Tá bom. E mês que vem? E o outro mês? Você matou a sua galinha dos ovos de ouro. Não. Você tem que trazer uma coisa boa para sua empresa, para você e para ele. Para que ele cresça. Jorge, eu acredito em uma coisa. Todos os vendedores, todas as pessoas que negociam algo, eles são solucionadores. O que é você ser solucionador? É você solucionar uma dor. Mas para você solucionar uma dor, muitas das vezes você tem que conhecer o seu cliente e tem que deixar o seu cliente saber que você é capaz de solucionar uma dor. Você acabou de dar esse exemplo. A pessoa não sabia nem que você trabalhava com café. Se já soubesse, olha quanto dinheiro a empresa perdeu. Sim. Entende? Sim. Então, assim, talvez você esteja em uma outra profissão, não trabalhe diretamente com vendas, mas será que você já falou para o seu paciente que você faz esse serviço? Sim. Será que você já fez isso? Talvez ele esteja precisando exatamente desse serviço. Muitas vezes você precisa falar. As pessoas perdem vendas, perdem negócios por não saber falar, por não conhecer o seu produto. Sim. Por isso é importante a gente seguir essas etapas que a gente vem falando toda hora. É você saber escutar e saber falar da maneira correta. Porque senão, as oportunidades, uma oportunidade. Sim, sim. Você acabou ganhando essa oportunidade, porque soube agir da maneira correta. E outra coisa, Gustavo, igual você falou do ego e tal, uma coisa que não cabe numa negociação, uma coisa que não cabe nessa profissão é a arrogância. Sim, correto. A gente não pode ser arrogante só porque a gente tem a razão naquele momento. Não Perfeito. pode. A gente tem que dar a solução para o cliente. Então é fundamental isso. Não seja arrogante. Porque também nessa negociação eu aprendi que eu precisava divulgar mais, como divulgar mais o meu produto para os vendedores poderem divulgar. Eu lancei campanha. Em vez de lançar um preço direto, lancei campanha para que os vendedores fossem automaticamente meio que obrigados a falar do meu produto. Então, tudo isso nós ganhamos, todo mundo ganhou. E saber negociar não é só na parte profissional, a gente tem que saber negociar na nossa vida. Sim. Eu que sou casado, você que é casado, imagina se a gente quisesse sempre impor o que a gente quer para as nossas esposas. Pô, o relacionamento seria horrível. Por isso, Sim. muitas vezes, a gente tem que saber escutar, saber a necessidade das nossas esposas, do seu esposo, você que é a mulher que está nos ouvindo aqui agora, e Sim. realmente saber equilibrar isso. Que é um jogo de ganha-ganha. Num casamento, num relacionamento empresarial, Sim. os dois têm que ganhar. Entende? Porque se você quiser ganhar sempre, provavelmente um dia você vai ter a oportunidade de perder, né? Eu acho que ninguém quer perder. Então, É verdade. realmente é importante você entender que negociar é uma arte e você pode aprender. Você está no lugar certo. É isso aí. E Jorge, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Quero agradecer a vocês por estarem aqui. E como a gente fala sempre, se quiser, deixe alguma pergunta, a gente vai ter maior prazer de estar respondendo cada um de vocês. Um abraço, até o próximo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Curtiu, pô. Eu acho que isso. Eu curti isso aí.
Pô, viu? Eu não tava